Oi, crianças, tudo bem? A nossa aula de hoje é História, capítulo 4, páginas 128, 129, 130 e 131. Página 128, vou fazer a leitura aqui e vocês acompanhando aí, tá certo? A preservação das primeiras formações urbanas. Algumas construções e outros elementos que fazem parte da história e da cultura de uma cidade podem ser preservados ao longo do tempo como marcos de memória, isto é, como registro da história do lugar e das pessoas que nele viveram. Esses elementos podem ainda ser declarados patrimônio do Brasil ou do mundo para que sejam protegidos e preservados ao longo do tempo para as futuras gerações. Um elemento que faz parte do patrimônio histórico da cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, é a Casa do Butantã. Ela foi construída nos anos 1700 com a técnica de taipa, de pilão, e era moradia de um bandeirante que explorava ouro na região. A casa representa uma fonte de informações sobre a forma de construção do período colonial e sobre o modo de vida dos bandeirantes e por isso faz parte do patrimônio. A gente tem aqui a imagem na página 128, a Casa do Butantã, também chamada de Casa do Bandeirante. Foi construída há cerca de 280 anos e atualmente faz parte do conjunto de edifícios que formam o Museu da cidade de São Paulo, no município de São Paulo. Questão 1. Por que algumas construções e outros elementos que fazem parte da história de uma cidade são declarados de patrimônios, né? Por que a gente pode declarar? Porque eles fazem parte da história, ok? E eles vêm sendo preservados ao longo do tempo para que futuras gerações possam ter contato, né, com a nossa história e não somente as leituras, a gente poder ver, né, como a história foi criada. Questão 2. Qual é a importância da preservação da Casa do Butantã para a história do Brasil colonial? Ela representa uma fonte de informação, ok? Ela representa um marco da história, um início onde se começou aquela determinada história. Aqui no caso, a história dos bandeirantes, né? E a formação da cidade que se iniciou ali, na Casa do Bandeirante. Página 129, continuando a leitura. Em alguns casos, não só uma construção, mas todo um conjunto urbano pode ser declarado parte do patrimônio. O Centro Histórico da cidade de Diamantina, em Minas Gerais, por exemplo, foi declarado parte do patrimônio histórico do Brasil por ser fonte de informações sobre a atividade de mineração no período colonial. A gente tem aqui a imagem, né, do Centro Histórico do município de Diamantina, no estado de Minas Gerais, em 2016. A cidade foi um grande centro de extração de diamante no período colonial. Questão 3. Reúna com seus colegas e selecione uma construção importante da cidade em que vocês moram. Depois respondam as questões, tá certo? No caso aqui, você mesmo vai escolher. A gente tem o Centro Cultural Dragão do Mar, a gente tem o Teatro José de Alencar, a gente tem a Casa José de Alencar, a gente tem alguns patrimônios, né? Temos o Museu do Ceará, alguns patrimônios culturais da nossa história, aqui no Ceará, né? A gente vai usar todo o Ceará, não só Fortaleza. E você escolhe e você vai responder essas questões aqui no caderno, ok? Qual é o nome da construção que você escolheu? Quando ela foi construída? Onde ela está localizada? Por que você escolheu essa construção? Qual era a função dessa construção no passado e no presente? Por que ela é importante para a população local? Você responde essas 6 perguntinhas aqui. E também você pode fazer o desenho ou colar a imagem da fonte histórica que você escolheu, tá certo? Da arquitetura, do patrimônio. Agora vamos para a página
130, continuar a nossa leitura. Os elementos do patrimônio histórico podem ser classificados em dois tipos, material e imaterial. Patrimônio material é o conjunto de bens físicos, como construções, vestimentas, mobílias, utensílios, armas, ferramentas, meios de transportes, obras de arte, documentos escritos, entre outros elementos, né? A gente não tem aqui estátuas, né? A gente também tem muitas estátuas aí que constituem um marco da história. Agora vamos para o patrimônio imaterial. É o conjunto de bens não físico, palpável. Físico é que a gente pode ter contato. Como costume, modos de fazer, alimentos, práticas religiosas, festas, cantos, danças, entre outras manifestações culturais de um povo, assim como a festa junina, né? Que é um patrimônio histórico imaterial, mas que a gente ainda cultiva no nosso meio. Essas manifestações costumam ser transmitidas oralmente, produzidas e modificadas ao longo do tempo pelas diferentes gerações. Dois elementos do patrimônio imaterial do Brasil são o modo de fazer acarajé, um prato típico da culinária baiana, e a capoeira, uma manifestação cultural que mistura dança, luta e toque de instrumentos. Essas duas manifestações revelam participação dos africanos e formação da cultura brasileira. Os africanos foram trazidos da África para o Brasil pelos portugueses para trabalhar como escravos durante o período colonial e trouxeram diversos elementos na cultura que atualmente fazem parte do patrimônio cultural brasileiro. Uma coisa bem viva nesse patrimônio imaterial é a nossa língua portuguesa, porque a gente sabe que a gente foi colonizado pelos portugueses, mas a gente não tem o mesmo português de Portugal, ele é um pouco diferenciado, né? A gente tem algumas diferenças. Isso vem da cultura que a gente teve, dessa miscigenação com os negros, os africanos escravizados e os índios. Por isso que o nosso português, ele não ficou tal qual o português de Portugal. Ele tem essa diferenciaçãozinha na língua falada, né? E também na língua escrita. Roda de capoeira do município de Salvador, no estado da Bahia, em 2014. E nós temos aqui o Ofício das Baianas do Acarajé, que foi registrado como parte do Patrimônio Imaterial do Brasil, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPAM, em 2005. Na foto, a baiana preparando acarajé no município de Salvador, no estado da Bahia, em 2013. Página 131, a gente tem aqui a atividade, continuar a atividade, questão 4. Como podem ser classificados bens do patrimônio histórico? A gente acabou de ver aqui, ele vai ser classificado de duas maneiras, material e imaterial. Questão 5, você vai responder o que é patrimônio material e imaterial, ok? Olha lá no texto da página 130 e responde aqui na página 131. Questão 6, classifique as imagens de acordo com a legenda. PHI, Patrimônio Histórico Imaterial, e PHM, Patrimônio Histórico Material. Você olha aqui as duas imagens e faz essa classificação, certo? Ruínas da Igreja do município de São Miguel e a apresentação do frevo no município de Olinda. A questão 7, tá certo? A gente não precisa fazer porque a gente já fez essa daqui no caderno e ela é um pouco parecida, tá certo? E a gente precisaria fazer em grupo. Então é isso, só até a questão 6, página 131, a gente fica por aqui e até a próxima aula.